Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Neemias. Amado e querido Deus, ajuda-nos a transmitir a Tua palavra, não segundo linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas na manifestação do poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve a bom termo em todas as coisas, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Livro de Neemias, capítulo de número 1. E versículo de número 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Eu gostaria, nesta manhã de domingo, de falar sobre o maior obstáculo a uma reforma. O maior obstáculo, o maior impedimento real a uma reforma. Crendo que Deus deseja reformar vidas, que Deus deseja reformar famílias, que Deus deseja reformar ministérios, que Deus deseja reformar cidades e nações, que Deus deseja reformar e restaurar, como a Bíblia diz, até que sejam restauradas todas as coisas. Mas existe um grande obstáculo, e eu estou chamando o maior obstáculo a uma restauração, o maior obstáculo a uma reforma. E esse obstáculo está justamente no ânimo daqueles que executam o trabalho de restauração, que executam o trabalho de reforma. Porque quando algo está em ruínas, as ruínas, elas roubam de nós o alento, elas roubam de nós o ânimo. As ruínas, elas transmitem a nós, muitas vezes, um sentimento de destruição. E o grande problema de algo muito arruinado, muito destruído, quando você vai restaurar, quando você vai reformar, é que cada tijolo, cada pedra que você coloca, cada esforço que você faz, quando você olha, parece que nada foi feito. Não sei se você me entende. Se assentam os tijolos, e quando você olha, ainda está tudo arruinado. Porque isso são trabalhos que demandam tempo. Não são trabalhos que nós podemos ver imediatamente concretizados.
É como a Bíblia fala sobre o semear, que diz que uma pessoa semeia e então ela espera, e a Bíblia ainda acrescenta, e pacientemente espera. Pacientemente espera. E diz a palavra que então se brota, surge a relva, da relva o fruto, e então o fruto maduro. Essas coisas, quando uma pessoa semeia, ela deseja o quê? O mais rápido possível, ver a frutificação. Mas durante um período, ela nada verá de diferente. Ela nada contemplará naquele campo semeado diferente. Ela então começará a ver algo acontecer, um broto surgir. Ela começará a ver uma relva. E essa relva mais nos parece capim do que fruto. E há muitas pessoas, então, que perdem o seu ânimo quando olham, quando não entendem, quando não conseguem enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos da esperança, o fruto que virá. Elas não conseguem enxergar isto. Elas não conseguem ver isto. Mas um dia o fruto se manifestará. Mas mesmo quando o fruto se manifesta, há um grande problema conosco, que podemos pegar o fruto sem o seu desenvolvimento total. Porque é necessário que o fruto não apenas surja, mas é necessário que ele amadureça antes de ser colhido. Não é porque o fruto já está presente que você deve colhê-lo. Não é porque o fruto já está presente que você deve comê-lo. Você deve esperar o seu fruto amadurecer. Amadurecer. Meus irmãos, essa é uma palavra muito simples. Muito simples. Aquelas pessoas que já haviam voltado a Jerusalém estavam vivendo em meio a ruínas. As portas tinham sido queimadas, os muros tinham sido derrubados. E estes que voltavam de lá falavam, eles estão em miséria, eles estão numa situação deplorável. A cidade permanece em ruínas. Eles se acostumaram a viver nas ruínas. Sabe, o problema nosso é que nós nos acostumamos, por vezes, com coisas que não deveríamos nos acostumar. Nós precisamos ter em nós um certo grau de inconformismo. A Bíblia nos diz algo interessante, o apóstolo Paulo assim afirma, inspirado pelo Espírito Santo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu quero renovação, é necessário que haja como uma premissa para a renovação um grau de inconformismo, onde eu não me conformo, onde eu não aceito passivamente o que me está sendo imposto, mas eu transformo. Eu não me conformo, mas eu transformo. Quando eu não me conformo e eu
transformo, eu reformo. Mas se eu me conformo, e por me conformar, não transformo, eu jamais me reformo. Não, eu preciso, nós necessitamos. Aquele povo viveu no meio das ruínas, com portas queimadas, os portões da cidade destruídos, sem proteção. Mas eles chegaram, o livro de Neemias nos fala da última ida, das 3 grandes idas de pessoas de Babilônia a Jerusalém retornando. Vejam, o primeiro grupo foi e encontrou as ruínas e permaneceu nas ruínas. O segundo grupo foi e encontrou as ruínas e permaneceu nas ruínas. E agora Neemias irá e ele tomará uma decisão. Ele fará com que cada um assente a pedra necessária. Sabe, o problema é que nós olhamos as ruínas, em se tratando de fazer uma reforma, nós não podemos olhar as ruínas como o fim. Nós temos que olhar as ruínas como o início. Você sabe qual é uma coisa interessante sobre iniciar nas ruínas? É que você não começa do zero. Está arruinado, está destruído, mas existe algo. E então, nós começamos a trabalhar. Eu volto a dizer que o principal obstáculo a uma restauração, seja de uma família, seja de uma vida, minha vida, tua vida, seja de um ministério como um todo, seja até de um sonho, é que nós vamos assentando os tijolos e parece que nada aconteceu. Imagine aqueles grandes muros, imagine aqueles muros que cercavam toda a cidade, imagine o trabalho sendo feito. E então, em vez de encarar como talvez muitos estivessem encarando, é muito esse trabalho, jamais conseguiremos. Neemias faz algo interessantíssimo. Neemias diz: faça apenas isto. Trabalhe apenas essa seção do muro. Essa é uma coisa que eu posso fazer. Esse é um outro grande problema, porque eu olho o tamanho do trabalho, e quando olho o tamanho do trabalho, eu digo, eu não posso fazer. E por achar que não posso fazer, eu deixo de fazer o que eu posso fazer. E Neemias simplesmente diz o seguinte: faça o que você pode fazer. Você é responsável apenas por isto. Faça apenas isto. Faça a sua parte. Então, eu diria uma frase da seguinte maneira: Neemias fez com que cada um fizesse um pouco, para que todos juntos fizessem muito. É isto. Muitas vezes na reedificação, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, um pouco e um pouco mais,
logo se tornará muito. Nós precisamos vencer o maior obstáculo. O maior obstáculo é quando nos é roubada a esperança. Quando não mais cremos que haverá uma restauração. Que coisa estranha pessoas conseguirem morar aonde estavam morando. E uma coisa também igualmente estranha, que pessoas olharam tudo isto e narraram a este homem, Neemias. E essas pessoas, embora tenham visto, embora tenham caminhado pelas ruínas, embora tenham visto toda a miséria, isso não me parece que os afetou tanto. Mas Neemias, que não viu, Neemias, que não havia caminhado por ali, ao ouvir, aquilo o afetou. Como podem pessoas que passaram e viram toda aquela ruína, e não apenas as ruínas da cidade, mas a ruína das vidas, e em nada foram tocados. Disseram: ah, meu Senhor, os que foram do exílio e que estão lá, estão em grande miséria e desprezo. Eles estão em grande miséria e desprezo. Eles reconheceram isto, mas parece que isso não os afetou em nada. Neemias ouve isto e diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Não há uma menção que algo assim tenha acontecido com aqueles outros que viram. Meus irmãos, quando o nosso coração está apenas nas nossas coisas, não importa o tamanho da miséria que vejamos, isso não nos toca em nada. Realmente estes aqui não os tocava em nada. Mas Neemias foi um homem que foi tocado apenas por uma descrição, apenas por uma narrativa, de ouvir que os muros estavam derrubados. Mas veja, os muros derrubados e permanecerem derrubados era uma consequência da miséria e do desprezo que estes que lá estavam viviam. E agora eu direi uma coisa: Neemias sabia que se ele não mudasse o ambiente, ele não mudaria a realidade emocional daquelas pessoas. Sabe, há pessoas que estão acostumadas, eu volto a dizer, às ruínas, ao lixo. Quando nós queremos mudar a nossa vida, uma das boas coisas que você fará será começar a organizar tudo em sua casa. Como eu posso alcançar? E então você organiza tudo. Comece pelo seu, digo eu, tá? Eu não estou dizendo que tem que ser exatamente assim. Mas
Abra o seu armário. Comece a botar tudo em ordem. Pegue suas contas, seus livros, organize tudo. Limpe todo o seu ambiente. Trabalhe em toda a sua casa. Comece com pequenas coisas. Vá, passa. Pastor, eu não tenho recursos, nem Neemias. Nem Neemias tinha recurso. Neemias disse, eu tive vergonha de pedir algo ao rei, sendo que o rei havia oferecido a ele, você quer exércitos com você? Você quer recursos com você? Eu disse, eu tive vergonha, porque eu disse que o nosso Deus cuidaria de nós. Meus irmãos, às vezes nós não estamos edificando porque nos falta o que Neemias tinha, vergonha. Sabe, quando você, desculpe a terminologia, mas quando alguém é sem vergonha, ele não muda nada. Nós precisamos ter vergonha. Nós precisamos dizer, não, se nós cremos em Deus, nós faremos em Deus. Não aceite os muros que estão derrubados em sua vida. Não aceite as portas que estão queimadas na sua alma. Não aceite essas coisas. Comece a trabalhar, mas as ruínas, você não tem ideia de como eu estou arruinado, de como eu estou destruído. Um tijolo de cada vez. Uma pedra de cada vez. Uma seção de cada vez. Quando nós estamos destruídos em muitas seções da nossa vida. Quando nós estamos arruinados geralmente como um todo. Então você tem que chegar a um ponto, e eu vou levantar essa minha autoestima, vou trabalhar. Minha economia, vou trabalhar. O problema é que às vezes nós queremos abraçar a edificação toda. E é tão grande a obra, que nós nos desanimamos. E saiba do seguinte, você não trabalhará, você não edificará, sem também sofrer luta, sem sofrer resistência. Haverá inimigos, como Sambalá e Tobias, inimigos que não desejarão a sua reedificação. Existem coisas externas que serão contra qualquer reedificação. Sempre haverá Sambalá e Tobias. Sempre haverá gente que dirá, como eles disseram ao povo de Israel, o que vocês pensam? Vocês pensam que são alguma coisa, vocês pensam que podem alguma coisa, vocês pensam que conseguirão alguma coisa. E mesmo que vocês levantem, com um sopro será derrubado. Existe gente que quer que você creia que não importa o que você faça, será em vão. E se não houver gente que diga isso, há demônios que dizem isso. E se mesmo que os demônios não fazem isso, há temores interiores nossos que também dizem isto. Dizem, eu não posso, eu não consigo, eu jamais farei. Não, comece. O mais importante neste momento é iniciar.
Depois do início, vem uma palavra-chave para o sucesso: perseverar. E a palavra-chave de todas as palavras-chaves é terminar. A Bíblia diz que nós não devemos ser igual àquele homem que começou boa obra, mas não pôde terminá-la. E os que passarão pelo caminho, olhando a obra que esse homem começou e não terminou, dirão: esse homem, de fato, começou boa obra, mas não pôde terminá-la. Sabe, o detalhe de uma torre sendo construída e não sendo terminada é que essa torre se torna simplesmente uma ruína. Ela nunca foi atacada, ela nunca foi derrubada, ela apenas não foi terminada. De modo que tudo que façamos em nossa vida, terminemos o que começamos. É muito importante terminarmos o que começamos. E como você toma essa atitude? Faz algum tempo, surgiu um discurso de um oficial de alta patente nos Estados Unidos, dizendo sobre a importância de se arrumar sua cama. Sabe, uma das coisas mais interessantes, isto é algo que existe na América, é que uma das primeiras coisas, uma das primeiras tarefas da disciplina militar de um fuzileiro naval americano, que eles chamam de mariner, esses que são a elite militar nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles têm que fazer, e eles têm que fazer com perfeição, é arrumar a cama. Essa cama tem que estar tão bem arrumada, colocando o seu lençol, colocando o seu cobertor, colocando tudo em seu lugar, que o oficial responsável pelo treinamento, ele chega com uma moeda e ele lança a moeda. E a moeda tem que bater e subir sem ter problema. E a cama tem que permanecer perfeita. Você sabe por que os que fazem a vistoria nos alojamentos vão de luva branca? Acho que é óbvio, né? Eles fazem porque eles passam a luva branca e a luva tem que permanecer completamente branca. Meus irmãos, a Bíblia diz: o que vier às tuas mãos para fazer, faze bem feito. A Bíblia não diz que temos que fazer melhor do que os outros. A Bíblia diz que nós temos que fazer bem feito. A Bíblia diz que eu tenho que fazer dentro do que é, do que eu sou, do que eu posso. Eu nunca devo fazer menos, entenda assim, do que eu posso fazer. Eu nunca tenho que fazer inferior ao que eu posso fazer. Se você... Esse é um combate, isso é
É uma corrida não contra outras pessoas, mas contra o meu próprio comodismo. É o suficiente. Não precisa mais. Se você vai arrumar algo, arrume o melhor que você pode fazer. Não faça menos, por favor, do que você pode fazer. O desânimo tomava conta dessas pessoas. E essas pessoas, então, faziam menos do que eles podiam fazer. Essas pessoas não reedificavam o muro. Interessante que no momento em que eles começaram a reedificar o muro, no momento em que eles começaram a reerguer os portões, no momento em que eles começaram a transformar, a melhorar o ambiente em que eles viviam, eles saíram da miséria e saíram do desprezo. Nós, principalmente na realidade sul-americana, vivemos uma situação de áreas extremamente miseráveis e carentes. Uma das coisas interessantes de você ver em certas comunidades é de como a miséria permanece. Um amigo meu, ele foi levado numa cidade no interior de São Paulo a ser pastor numa região em que era a parte mais pobre dessa cidade, chamada Vinhedo, em São Paulo, que é uma cidade de certa qualidade, mas essas cidades também têm suas regiões de pobreza. E ele, então, chega nesse lugar, e a grande maioria das pessoas que viviam neste lugar eram evangélicas. A igreja dele cresceu muito. Eram evangélicas. Então, ele um dia andando, ele começou a ler o livro de Neemias, e ele andando, fazendo visitas, ele percebeu, todas as casas eram em tijolo aparente, havia muito lixo, e então as pessoas me diziam, com razão, as pessoas não olham para nós, as pessoas não nos ajudam, as pessoas não veem a nossa necessidade. Ele então reúne todos os líderes da comunidade na igreja, lê o livro de Neemias e propõe a todos o seguinte: comecemos emassando tudo e pintando tudo. E eles começaram a fazer isso. E aquilo que era uma comunidade em miséria, hoje é um bairro. Nenhuma autoridade fez nada. Apenas cada um começou a cuidar. E quanto mais cuidava de sua casa, mais desejava melhorar a sua casa. Outro amigo meu, pastor Eduardo Fernandes, foi pastorear, assumiu uma igreja que estava em crise, em Ilha de Guaratiba. Várias crises, vários problemas. E então, chegando lá, as pessoas chegavam na igreja na sua
miséria. A miséria era tanta, a miséria de mentalidade, não só a miséria de realidade, que as pessoas não tomavam banho. Para você ter uma ideia, ele, quando começou a sua obra, o que ele teve que fazer? Ele teve que instalar banheiros na igreja, comprar sabonetes e ensinar as pessoas a tomar banho, a escovar dentes, a fazer essas coisas. Foi isso que ele fez. As pessoas iam, e nada contra, mas iam com vestes rotas e de sandália de dedo para a igreja. E então ele começou a ensiná-las. É engraçado que alguns de nós falam, não, tem que ensinar teologia, tem que ensinar isso. Isso também. Mas ele começou a ensiná-las a viver. E daqui a pouco elas estavam um pouquinho melhor vestidas. A maior parte ia à igreja a pé. No passar do tempo começaram a ir à igreja de bicicleta. No passar do tempo começaram a ir à igreja com um carrinho velho. No passar do tempo, hoje, já vão à igreja de carro novo. E tudo começou com grandes orações, não duvido, mas fazendo com que aquelas pessoas tomassem banho. Tudo começou aí. Vidas arruinadas, sociedades arruinadas, vidas destruídas, sociedades destruídas, famílias arrasadas. E nós, o nosso maior obstáculo é que, quando colocamos alguns tijolos, quando colocamos alguma coisa, quando fazemos algo, recuamos, olhamos e o que vemos? As mesmas ruínas. Porque é grande a destruição. Se a tua alma está destruída, e você começa a edificá-la, e você começa a transformá-la, se você se afasta e olha a tua alma de novo, sabe o que você vê? Uma alma destruída. Porque ela ainda não foi restaurada. E então, muitas pessoas, ao olhar que a destruição ainda persiste, desistem. Não desista. Persista até restaurar totalmente a tua vida. Muitas economias estão destruídas. E quando uma economia está destruída, está em ruínas mesmo, você parece que está botando, como a Bíblia diz, num sactel furado. Você coloca, e o furo jamais acaba, tudo cai. Mas você tem que ir. Tem que vencer. Conta-se, e com isso eu termino, uma história que era contada nas escolas de filosofia gregas, sobre 4 grandes guerreiros, e que só um deles sobreviveria, e eles tinham que ter um confronto. Um dos guerreiros adestrou melhor a sua espada, outro as suas técnicas de luta. Mas um deles treinou sua resistência. Ele era o mais fraco deles. Ele decididamente seria aquele que morreria primeiro. E o que ele fez? Ele fugiu. E os outros correram atrás dele. E correram. E correram. E correram. E quando estavam totalmente exaustos,
Ele matou o primeiro. Continuou a fugir. E quando estavam mais exaustos, ele matou o segundo. E continuou a fugir. E quando o outro já estava caindo, ele matou o último. Ele venceu pela resistência, não pela força, pela persistência. Você tem que persistir, você tem que não desistir, você não tem que recuar, avance para o seu propósito. Não desanime porque você olha e vê aquele tijolo e diz, puxa, eu assentei tantos tijolos e parece que nada mudou. Parece, mas mudou. Continue. Amanhã faça mais. Depois faça mais. Restaure uma área, depois restaure outra área, depois restaure outra. No final, você terá conseguido tudo. Seja mais resistente. Seja persistente. Seja insistente. Em todo o seu esforço, em todo o seu trabalho. Por isso é que a Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem. E eu quero dizer, fazer o bem e o bem bem feito. Porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Fazer as coisas certas, fazer bem feita, cansa. Cansa. E pode nos levar a desfalecer. Mas reúna forças, como a Bíblia diz, da fraqueza suscitaram forças. Tire força de onde você não tem. Anime-se. Não olhe as ruínas como se elas fossem um fim. Tudo está arruinado, tudo acabou. Não. Olhe as ruínas como o início. A partir disto, tudo vai mudar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entregamos ao Senhor esta humilde palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dote de resistência, que possamos obedecer ao que Cristo diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também venceremos no nome de Jesus. Nós não seremos derrotados. Nós venceremos. Então, Senhor, nós nos entregamos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça com que em Cristo Jesus, como está escrito, o nosso esforço não seja em vão. No nome de Jesus, amém e amém.